autossuficientes. Então fica aí, não saia porque ainda traremos mais dicas. É verdade. Por agora nós vamos ao nosso check-in feminino e hoje vamos falar sobre a terapia da fala. É interessante. Esta é uma especialidade que age na capacidade e aperfeiçoamento de algumas ações executadas diariamente por todos nós. Por exemplo, como ser compreendido, ouvir, comer e falar, além do cuidado, análise e prevenção de doenças e distúrbios na linguagem por meio da audição, fala e escrita. Vamos conhecer melhor a importância desta especialidade com a doutora Ana Gaia, que já está aqui sentada no nosso sofá. Olá. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite. Bom dia. Bom dia. Nós trouxemos aqui esta especialidade até para podermos entender melhor como é que é o trabalho, em que áreas atua. Já falei aqui várias, não é? Sim. Em vários âmbitos. Sim. Mas agora, doutora, quando é que se faz necessário procurar ajuda de um especialista da terapia da fala? Então, o terapeuta da fala, como já bem disse, ele atua em diversas áreas do desenvolvimento humano. Então, ele atua com a fala, linguagem, aprendizagem, voz, mastigação, deglutição. Então, ele está mesmo em diversas áreas. E quando a pessoa apresenta algum tipo de dificuldade em uma dessas áreas, é recomendado fazer uma consulta com o terapeuta da fala, para saber o que está a passar. Muitas das vezes, normalmente, né, a gente tem as crianças nesse tipo de consulta. Então, a criança está aprendendo a falar. Exato. E aí, em determinado momento, ocorrem umas trocas na fala, troca determinado som, e aí acaba que, normalmente, o professor nota isso e pede para a criança passar por uma consulta com o terapeuta da fala. Muito bem, interessante. Agora, qual é a importância, doutora, desse profissional para a saúde, seja dessa criança, seja de um adulto que tem essa dificuldade? Porque, às vezes, essa dificuldade em relação a certas palavras sai da infância e acompanha a pessoa até a fase adulta. Exatamente. E embora ela saiba a palavra certa, escrita, mas é difícil de pronunciar. Onde é que esse profissional entra? Qual é a importância dele para esse tipo de pessoas? Então, como bem falou, muitas das vezes acaba que a criança não trata esse problema ainda na infância e isso vai acompanhando. É muito comum a gente ver adultos com distorções que a gente fala na fala. Então, um S que sai mal feito, um R que quase parece um L, muitas das vezes. Então, quando não é feito um tratamento terapêutico ainda na infância, isso ocorre, vai acompanhando. Dentro da área da saúde, além dessas questões de fala, né, o fonoaudiólogo, o terapeuta da fala, ele está presente em outros âmbitos, como, por exemplo, a gente acabou de passar por uma pandemia que levou várias questões respiratórias. E muitos desses pacientes evoluíram para quadros graves e necessitaram de aparelhos para respirar. Quando a pessoa passa muito tempo nesses aparelhos, por um tempo muito prolongado, ocorre um enfraquecimento dessa musculatura, que vai afetar a deglutição e também a voz. Então, o terapeuta da fala, ele é um profissional muito importante a partir desse momento, porque após a retirada desse aparelho, para aquela pessoa voltar a comer, se alimentar por via oral de forma segura, é muito importante passar por uma avaliação de um terapeuta da fala, para verificar se está tudo ok. Se não está tudo bem, é indicado fazer uma intervenção. A mesma coisa acontece na voz. A depender de como foi feita essa intervenção, acaba afetando as pregas vocais, o que leva a uma alteração de voz. E a depender da profissão, ou mesmo para a qualidade de vida, isso vai afetar em muitas áreas dessa pessoa. Então, além das questões de fala, que são mais comuns da população em geral saber que precisa de um terapeuta da fala, nós temos o terapeuta da fala atuando também nesses âmbitos que são não tão conhecidos pela população em geral, mas que tiveram um grande destaque, principalmente nesses últimos anos com a pandemia. E foi tão necessária, não é? Sim. A ação desses profissionais que a gente nem imagina, não é? Mas, de fato, imagino que a pessoa fica ali com aquele aparelho por tantos meses. É verdade. É complicado. Exatamente. Enfraquece, não utiliza. E normalmente, voz, não é? E normalmente o que acontece é que realmente quando a pessoa volta a ter a função, acaba que ela
engasga e corre o risco que a gente fala de broncoaspirar, ou seja, do alimento cair na via aérea. E aí evolui novamente para um quadro respiratório grave. Então, é como se fosse aprender tudo de novo. Sim, é exatamente isso. Doutora, eu estou curiosa. Vocês utilizam alguns equipamentos, alguns instrumentos ou é mesmo só... Quais são as técnicas na realidade? Sim. Nós temos exercícios que eu brinco, né? Que é um verdadeiro ginásio, né? Mas também utilizamos lasers. Hoje em dia a gente já consegue eletroestimulação, neurofeedback. Então, tudo isso a gente consegue utilizar para auxiliar na recuperação dessas funções. Considera importante aquecer a voz também? Sim. Os profissionais da área, o profissional da área da voz, né, da comunicação, os cantores, os jornalistas, é muito importante passar por um aquecimento de voz. Eu digo até que é importante procurar um terapeuta da fala antes mesmo de apresentar qualquer problema, para aprender justamente a cuidar da voz. A voz. Exatamente. Sim, porque muitas das vezes a gente coloca a voz de maneira mal, né, de forma errada, e o que acontece é que ao longo do tempo vão aparecendo problemas, como por exemplo os nódulos vocais, que é quando justamente, por exemplo, a gente grita e as nossas pregas vocais fazem assim. E com o tempo essa ação vai criando como se fosse mesmo um nódulo, um calozinho. E isso vai trazendo problemas como rouquidão na voz. E pode desenvolver para umas patologias mais sérias. Sim. Exatamente. Muito bem. Aqui está, não é uma aula. Eu não sei se tens mais alguma curiosidade, né? Eu estou observando aqui, mas em relação às doenças que o médico fonoaudiólogo, não é, como chamamos no Brasil, e aqui o terapeuta da fala, trata, são quais, doutora? Podemos aqui especificar para que as pessoas em casa saibam? As principais, as mais comuns nos consultórios e gabinetes são as perturbações de fala. Então, novamente, as crianças que apresentam alguma alteração de fala são frequentes no nosso consultório. Além disso, as perturbações de voz, né, porque não só de adultos, mas também de crianças. As crianças muitas das vezes gritam muito e acabam afetando a voz. Também é muito comum as alterações a nível da audição, né? Então, pessoas com dificuldades não só em ouvir, mas em interpretar o que está ouvindo, né? Compreender o que está ouvindo, isso é uma outra parte da audição, e que muitas das vezes precisa de uma terapia para a pessoa conseguir voltar a compreender. Então, por exemplo, a pessoa escuta vaca, mas entende faca. Então, é preciso fazer uma terapia para resolver essa questão. E aquilo que ela escuta, ela vai pronunciar. Exatamente. Está tudo interligado. Tudo interligado. E aquilo que a criança escuta e entende errado, ela vai escrever errado. E aí entram as questões de aprendizagem, que também são muito comuns nos gabinetes. Interessante. Aqui está, não podemos ser autossuficientes. Temos que aprender, não é? Sim, e até nestas profissões que são tão específicas e que às vezes são muito pouco faladas, embora muito importantes. Exato. Vale nós aqui aprendermos e deixarmos também este ensinamento para todos os nossos telespectadores. Muito obrigada, doutora Ana Gaia, que já está convidada para uma próxima, ensinar-nos aqui a falar corretamente. Muito bem. Agora nós vamos até às ruas de Lisboa para saber o que é que pensam sobre este assunto. Vamos lá acompanhar o que eles dizem acerca desse tema que nós trazemos aqui da autossuficiência, hein, Luísa? Vamos acompanhar. Lá.